Olá pessoal do Telegram, do Instagram, sejam bem-vindos ao nosso podcast número 4 de hoje. Hoje o assunto é bem interessante, porque sai um pouquinho da questão só do estudo, né? E vamos falar um pouquinho mais também da vida do vestibulando. Boa tarde, Nicole e Otávio. Boa tarde. Hoje aqui tá chovendo, né? Tá chuvoso o dia. É uma cara de vontade de ficar sem fazer nada. É. E aí até pensando, pegando esse gancho, né, de como está hoje a nossa tarde, vamos responder a pergunta que a Lauren fez lá no Telegram. Como ter motivação para estudar no final de semana? E aí, antes de falar para você, fazer essa pergunta para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho antes, um passo antes do final de semana, em pensar do final de semana, né? A gente sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre tem que pensar no propósito, por que eu estou fazendo aquilo? Né? Se é as coisas externas que me motivam a fazer aquilo que eu desejo, ou se é aquilo que está aqui dentro, aquilo que está latente, aquilo que bate no meu coração, que faz eu fazer as coisas externas. Porque se o meu propósito maior, quando eu decidi estudar para me transformar num médico de sucesso, num médico que vai ajudar tantas vidas, independente se é final de semana, se é segunda-feira, se é terça-feira, se é quarta-feira, tem que estar do mesmo jeito. Vocês concordam? Sim. Tá dentro? Ou vocês acham que eu tô falando besteira? Certo, eu acho. Sim. Difícil, né? Quando eu fecho os olhos, vocês vão fazer isso comigo um pouquinho. Fecha um pouquinho os olhos e imagina. Vocês lá já no final de semana, tá chovendo, tá bem frio, aí você acorda às 5 da manhã porque você tem que fazer um plantão e logo no seu plantão você vai ter que iniciar fazendo uma cirurgia. Você olha para o jaleco enquanto você toma café. Qual é a sensação que te dá quando você pega o jaleco e vai em direção ao seu carro, em direção ao hospital? Ansiedade, eu acho. Ansiedade? É. E o que mais? E felicidade também. E que tudo valeu a pena. Eu digo ansiedade, mas uma ansiedade boa, né? Sim. Tipo, ansioso pra fazer. De uma expectativa, Isso, né? isso. Dentro de uma expectativa. Essa mesma emoção, essa mesma sensação tem que ser a sensação de quando você chega no final de semana. Porque tá chegando no final de semana, que motivação eu vou ter de estudar? A mesma motivação que você vai ter que ter para ir, para fazer um plantão, para atender um paciente, para estudar horas e horas um caso que vai ser desafiador. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus vestibulandos: existe alguém que não sabe ainda que vai ficar doente, pode ser o pai de uma família, pode ser uma criança, pode ser a mãe de uma família, pode ser um jovem igual você, pode ser uma jovem como eu, que não sabe que ainda vai ficar doente. E só vocês têm a cura. Então, diante disso, a responsabilidade é muito grande de estar ali diante do final de semana. Então, diante do meu discurso, como é que é agora passar o final de semana sabendo que tem que estudar? É que, no geral, tu nunca gosta de estudar, principalmente aquilo que tu tem dificuldade. Geralmente tu cria um bloqueio para aquilo que tu não gosta, não tem tanta afinidade, né? Então, eu comecei a ver de outro jeito, eu pensava assim, né? Mas eu pensei, se eu não aprender matemática, eu vou estar sempre aqui estudando as outras coisas, mas deixando de lado aquilo que vai me faltar no vestibular. Se eu estudar isso aqui de química, porque eu não gosto, vai me faltar lá na frente, eu vou me arrepender de não ter estudado e dei mais um ano por cima. Então eu procurei separar as coisas por prioridade, sabe? Eu tenho lá na frente da minha mesinha até, que é matemática, química, física. As 3 prioridades, depois outras coisas que eu dou mais importância do que as que eu tenho mais afinidade. E isso, essa tua colocação de pensar, ai que droga, eu tenho que estudar matemática, daí eu penso, mas é pra quê?
É pra ver o meu nome lá no listão, é pra eu ser aprovada numa federal, é pra eu cursar o curso que eu gosto, que é pra me formar numa coisa que eu gosto e vai... Daí já começo a trilhar tudo aquilo que eu imagino, sabe? Que é a família, que é o meu carro, que é a minha casa, a minha rotina. Então isso me faz querer estar estudando aquilo, pra não ficar tão chato, né? Claro assim, né? Não vamos ser hipócritas, nem todos os dias a gente acorda, uau, que bom, acordei, um novo dia, né? Vamos começar. Tem dias que a gente acorda, por exemplo hoje. Ontem a gente fez muita atividade física e hoje é o dia da nossa faxina lá em casa, o dia da gente fazer faxina. Aí a gente acordou, eu acordei às 6 horas, aí eu abri os olhos, eu gosto de dormir do lado da janela porque eu gosto de dormir vendo as estrelas. E aí eu acordei, tava meio nubladinho assim, né, daí eu olhei a Cristal e a Belinha, que são os nossos cachorros, dormindo do ladinho, olhei pro Igor dormindo, pensei, vou ficar um pouco. Aí 6h30 eu acordei, daí eu olhei pra ele acordou, daí eu falei, eu sabia que hoje a gente tava cansado, ido da academia, mas tinha que fazer a faxina. Aí eu pensei, vamos levantar e tomar café? Vontade não me faltava de ficar na cama. A gente foi tomar café, mas depois do café eu falei, e aí, você tá com vontade de fazer faxina? Ele falou, o que você falou, amor? Você me perguntou, na verdade, se eu tava com vontade de voltar pra cama. Eu disse, não. Aí você pensa, vamos, eu sabia que ia. Mas eu pensei, não, depois que acabar, eu vou ter aquela sensação de felicidade que eu fiz o que tinha que ser feito. Mesmo doendo o corpo por ter feito a academia e mesmo eu querendo fazer, sabe aquela faxina de limpar os cantinhos? Era essa que eu queria fazer hoje, de deixar tudo assim cheiroso. Então assim, nem sempre a gente vai ter motivação de fazer, mas depois que a gente faz aquilo que tem que ser feito, a sensação é tão boa de você ter ultrapassado o limite da procrastinação, das desculpas, né? Tá doendo o corpo, tá doendo o braço, porque o dia hoje tá nublado, tá bom pra ficar na cama, porque eu mereço. Sempre vem uma frase, se a gente pensar, a gente tem que viver o dia de hoje, porque a gente não sabe se tem amanhã, sempre vem a frase, então faça aquilo que você tem vontade. E às vezes a vontade nem sempre vem de contra a responsabilidade. Podia ter ficado sem fazer? Podia, mas a minha sensação de incapacidade ter sido muito mais fraca do que o meu dever ia ficar batendo em mim o tempo inteiro. Então tá lá, feito, resolvido, e saber que eu fui além daquilo que eu tinha que fazer, para mim foi muito gostoso. Então, e às vezes é isso, é aquilo que nós temos enquanto propósito. O meu propósito semana que vem é trabalhar, estudar, é não ficar fazendo faxina. Então, diante disso, que é a mesma coisa que estudar. Porque vocês estudam para fazer a prova ou vocês estudam para aprender? É diferente, né? É, bem diferente. Eu sempre falo que é muito diferente o ensino médio do que o cursinho. Porque eu até falei, acho no outro vídeo, terceirão é aquele negócio de formatura e viagem e querer aproveitar o último ano e nada, fazer nada. E eu, no meu terceirão, eu não estudava nada, eu dormia a tarde inteira e tava nem aí, sabe? Eu só queria me formar e deu. E aí quando eu entrei no cursinho, eu pensei, começou a criar uma cobrança, tu se cobrar, né? Não tem mais que os pais estão te cobrando, vai estudar. Tu começou a se cobrar, porque tu via que aquela realidade dele era totalmente diferente do que tu viveu o ano anterior do terceirão, né? Então, criou um impacto assim, nossa, eu realmente tenho que estudar. Quando os professores me falavam, e quando vocês não estão fazendo nada, tem um monte de gente se matando de estudar, e eu, tipo, isso é o passado, né? Tipo, mas eu pensava, isso é o passado, e eles vão dizer que foi sorte, eu ficava pensando isso, sabe? E depois que eu entrei no cursinho, eu vi que tinha muita gente estudando, realmente tinha muita gente estudando, eu não tinha noção disso.
Eu não estudei nada no ensino médio inteiro, aí só andava de skate, só fazia isso, jogava futebol, andava de skate. Aí, ainda mais que eu vim pra cá, pra Floripa, né? Morando sozinho, tinha tudo pra ficar em casa o dia todo, né? Tipo, já não fazia nada quando eu tava no ensino médio, eu disse, eu vim pra cá. Eu vim pra cá justamente pra tentar evoluir, né? Amadurecer e estudar, botar Sair debaixo da asa dos É. pais. E aí achar motivação realmente é uma coisa muito difícil, né? Mas quando tu para e pensa assim, nos porquês de estar fazendo isso e pra quê, né? Acho que dá uma diferença muito grande, assim, não só na tua rotina, mas na tua vontade de estar fazendo qualquer coisa, fora do cursinho, tipo, vontade de fazer mais coisas. São 4 passos. Como, quando, porquê e onde, né? Que são ferramentas de coach que a gente fala, né? E dentro de uma linha da psicologia também, a cognitiva, a gente também trabalha um pouquinho. Então, como você quer fazer, né? Quando você quer fazer, aonde vocês querem passar, e o porquê, qual é o motivo que movimenta vocês fazerem tudo isso. Aí a gente já pode fazer até passar para a questão da vida solitária do vestibulando. Porque é um mundo muito solitário, né? Acho que principalmente para quem vem morar sozinho ainda, né? Tem gente que vem, assim... Eu, por exemplo, moro com um amigo meu, que a gente estudou ensino médio inteiro junto. Mas tem gente que vem aqui e fica morando sozinho numa kitnet, né? Fica o dia inteiro no cursinho sem conhecer ninguém. Chega em casa, não falou uma palavra no dia inteiro. Fica realmente solitário. No começo, aqui, ano passado, era assim. Eu falava com ninguém, ficava o dia inteiro estudando e chegava em casa, pronto, dormia. Falava com ninguém. E afeta muito. Muito. Sim. Porque você começa a conversar muito com os seus pensamentos. E nem sempre os nossos pensamentos, a grande maioria, eles nos traem, porque são pensamentos que criam realidades das quais não existem. Então você começa a conversar com você mesmo e você começa a alimentar aquelas fantasias que elas vão se tornar verdade. E aí você começa a criar ilusões diante das pessoas que você está indo no cursinho, como é que a pessoa é, como é que é o movimento dela, e começa a se comparar muito com o outro, e aí começa a se isolar. Por isso que entre os vestibulantes existe uma grande fatia de pessoas que têm problemas psicológicos, né, de depressão, de ansiedade. Uma coisa que acontece muito entre os vestibulandos é engordar, aumentar muito o peso. Quantas pessoas vocês conhecem? A grande maioria dos meus vestibulantes engordou depois que começou o cursinho. Tem também que emagrece, porque não quer parar os estudos para ir comer e come pouco no almoço para não gastar muito. Aí não toma café de manhã porque não dá tempo, senão. Não dá tempo. Aí fica do meio-dia às 18 horas, 17 horas, 19 horas sem comer nada, porque não posso parar meus estudos, porque senão eu vou sair do foco e não sei o quê. Daí acaba ficando, como é que é? Quando a pessoa não tem muitos nutrientes. Desnutrido. Mas não se fala, enfim, ela fica mal. E às vezes bota até a culpa nos estudos. Tô estudando muito. Mas não é também o lado da saúde. Mas é porque não consegue ter maturidade ainda para ter um equilíbrio, né? Porque é sempre, por isso que eu sinto tanta importância no cuidado psicológico, não é puxando sardinha para minha brasa, né? Mas é o contrário de cair braço para minha sardinha. Eu não sei, nunca tinha ouvido isso. Mas não é só essa questão, mas o quanto é forte o nosso psicológico diante de um momento enquanto vestibular. Porque não adianta você, o que as pessoas pensam? Eu vou chegar lá, começo o semestre, vou lá estudar tudo que o professor está passando, tudo que o cursinho está ensinando, vou devorar aquela apostila e aí vou passar. E esses são os que mais ficam anos no cursinho.
E a questão da vida social, a questão de se ver enquanto pessoa, a questão de se dar o tempo, de saber os seus próprios limites, de entender o que o corpo está falando, né, o que o corpo está tentando expressar, tentando comunicar. O que o teu sono está dizendo quando você não dorme, quando você tem muito pesadelo, o que o corpo está tentando mostrar quando você começa a ter mau humor, ficar mal-humorado ou uma pessoa negativa. Vocês conhecem muita gente negativa no cursinho? Só reclama da vida, chega a dar raiva, sabe? O dia inteiro reclamando. O dia inteiro quando tu vê a pessoa tá reclamando, assim. Aí tá amigo das pessoas, mas não tem a necessidade de estar enxergando sempre o lado negativo das coisas, né? Mas se a gente pensar nesse lado, vamos pensar vocês dois, né? E vamos filosofar um pouquinho. Como é que é o mito da caverna de Platão? Você sabe? Sim. Conta aí pra mim, Otávio, já que você sabe. E para todo mundo que vai estudar com o Enem, é interessante saber filosofia, tem algumas universidades que pedem. Que chamou de dentro da caverna e todo mundo achava que não podia sair. Se saísse, não podia sair, enfim. E quando uma pessoa resolveu sair, voltou. Eu vou resumir, né? Se eu falar, vai o dia inteiro. Quando ela voltou, foi taxada de louca, né? Porque falou que era melhor lá fora do que ali dentro, porque a conformidade tá ali dentro. Pensando que tá num ciclo só de um pensamento só, Uma é bolha. assim. Daí o cara pensou, não deve ser só assim. Aí ele foi lá, viu que tudo era diferente, não é só esse pensamento que existe. Daí ele disse, então é louco. Aí a gente vai ficar aqui e deu. Exatamente, porque eles viviam no mundo das sombras, né? Não, E eles achavam que aquilo que era o reflexo deles era só o que existia. Sim. E quando um saiu, viu que tinha sol, que tinha flores, que tinha árvores, que aquilo era a sombra daquilo que eles aquilo que refletia dentro da caverna era só a sombra daquilo que tinha lá fora, né? E o que tinha lá fora era muito melhor. Então é a mesma coisa que eu pergunto para vocês agora, a gente fazendo essa analogia. Como é que vocês que estão sendo preparados psicologicamente, que a gente está sempre debatendo essas questões, que estão sempre se avaliando enquanto pessoas e se transformando em seres melhores, né? Porque vocês vieram buscar por isso. Como é que é conviver com quem não faz parte desse mundo? Eu acho que depende a proximidade que tu tem desse tipo de pessoa, né? Porque, querendo ou não, se for o teu melhor amigo que é assim, te afeta muito mais do que for um colega, né? E eu acho que o mais difícil que conviver é tentar convencer a pessoa que não é daquele jeito, né? Que dá pra sair da bolha. É melhor. Sempre que eu começo um processo de coaching com um paciente, eu sempre digo para ele, você está passando, vai começar a passar pelo processo, quem está fora não está, né? Então o que pode vir a acontecer? Que as pessoas queiram que você, ou forcem você a ter o mesmo comportamento que você tinha antes de começar pelo processo, porque é o único comportamento e é a única forma de você que eles sabem lidar, né? Então, ter essa força maior e ultrapassar essa barreira e ver que não, aquilo que eu estou me transformando é aquilo que eu quero ser, em relação ao outro que não está passando pelo mesmo processo, é mais difícil na idade de vocês, né? Porque pode você começar a achar como chato, né? Você de novo falar dessas coisas, o outro chega sabe tudo, o diferente, porque não reclama, porque não vê a vida de uma forma negativa. A gente teve um comentário aqui dizendo, nossa, como é triste o estudo, porque é você e você. E estudando em casa é ainda pior, porque no cursinho pelo menos você vai ter várias pessoas que estão na mesma situação que você. Mas em casa acaba que você não tem esse consolo. É porque quando tu vê outras pessoas estudando, tu meio que se vê na obrigação de estudar também, né? E se identifica, tipo, aquela pessoa está estudando provavelmente para ser médica, então também tem que estudar, porque querendo ou não, ele vai concorrer com a mesma vaga que tu, né? E quando tu tá em casa, a única coisa que tu tem é teus livros, o silêncio e a parede na tua frente, né?
em uma cadeira para te sentar. E daí, quando tu tá em silêncio e sozinho, é que nem acredito, tu começa a conversar contigo mesmo, com teus pensamentos, e começa a criar dúvidas sobre insegurança que a gente falou, se tu tá estudando certo, por exemplo, ou se tudo vai dar certo. Então, o estar sozinho, e principalmente no final de semana, que acaba a semana do cursinho, tu se sente mais desmotivado pelo silêncio, enfim, acho que é por isso. Pela solidão. A solidão em si. Mas aí eu dou duas dicas, né? Primeiro, vamos voltar lá na psicologia. Quando eu era estudante de psicologia, a gente teve uma matéria chamada de psicologia experimental. E dentro disso, a gente estudou uma vez um caso que foi colocado 2 bebês, né? Em lugares diferentes. Um bebê, ele era muito bem alimentado, né? Ele era lá alimentado, só que o que ele fazia, era feito com esse bebê? Ia lá, dava comida para ele e trocava roupa e tal. O outro, ele não era tão bem alimentado com tanta qualidade, mas ele era muito... As pessoas iam lá, faziam carinho, conversavam com ele, né? Então, ele mesmo não tendo tanta alimentação, tanta qualidade, e não está num lugar tão bom, mas ele se desenvolveu muito melhor do que o outro que tinha tudo. Então, o que esse experimento quis dizer? Que nós somos seres que não somos feitos para vivermos só, e sem carinho, e sem troca, né? O ser humano, ele não conta tanto que ele é um mamífero que depende tanto da mãe, até, né, é o ser que mais depende da família para poder sobreviver. Então, diante disso, quando você estuda sozinho em casa, você tá meio que encontra a maré, né? Porque você não está tendo a troca que você precisa até no teu próprio, culturalmente, dentro do gen, que a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? Quando a gente fica muito isolado, a gente está indo contra a nossa própria natureza. Então, quem estuda muito em casa sozinho, o que eu sempre sugiro? Faça parte dos grupos de estudos, faça parte lá do nosso grupo do Telegram, troque informações com outra pessoa, porque uma das coisas que vem muito positivo nessa questão da internet hoje é você poder estar conversando com outras pessoas em vários lugares, não necessariamente estar ali, né? E outra coisa também é ter uma vida social, escolher uma pessoa ou 2 pessoas, um amigo, que você possa compartilhar as suas vitórias, né? Porque você possa compartilhar as suas dores de estar estudando sozinho, porque você pode começar a criar alguns vícios estudando só, porque ninguém está te olhando, você não está se comparando com ninguém, né? De sempre fazer questões das quais você gosta mais, de você estar sempre, você acaba ficando inseguro se aquilo que você está fazendo é o suficiente em relação ao outro que você não está vendo. Então você precisa buscar algumas alternativas para quando você está estudando sozinho, né? E não necessariamente pensar, eu estou estudando só, não, eu fiz uma escolha, ou porque não, infelizmente não posso pagar o cursinho, ou porque eu já fiz muito tempo cursinho e agora resolvi estudar sozinho. Mas sempre tem outras alternativas para que você pode escolher um amigo para estudar um dia com você por semana, né? Você pode participar de algum chat, alguma coisa, né? Então, eu estar só não significa que eu preciso estar na solidão, entende? Eu acho que outra alternativa também, pode parecer que não resolva muito, mas pelo menos para ver outras caras, ver outras pessoas estudando, é ter a biblioteca pública, né? Sim, exatamente. As alternativas que a gente tem, né? E essa questão de estudar no final de semana é muito relativo estudar no final de semana. Se eu estudo bem durante a semana, se eu tenho um cronograma que eu faço ele muito bem feito, eu estudo faço uma prática de prova no sábado, depois disso eu não preciso mais estudar. Isso vai depender muito da minha qualidade de estudo durante a semana.
Porque tem gente que estuda de segunda a segunda, das 8, das 7 da manhã às 10 da noite, e não tem qualidade nenhuma de estudo. Já tem pessoas que têm menos horas de estudo e vai ao cinema, vai andar de skate, vai namorar, vai fazer outras coisas, chega na segunda-feira, tá muito mais motivação, conseguir absorver muito mais conteúdo. Não é? Tipo, domingo eu não consigo estudar. Se eu estudo domingo, segunda eu tô podre. Posso até dormir bastante assim, mas chego na aula cansado. Não dá opção. Tem aula no sábado também, né? E daí acaba meio de 10. Outra coisa, o vai fica aberto, o lado fica aberto tipo até umas 6 no sábado. Mas tu não vê ninguém lá, assim, tu fica lá no sábado, parece que tu fica depressivo, sabe? Porque é bem ruim. É pior do que o clima em si da concorrência, eu acho. Tipo, o cursinho vazio. Eu tenho essa sensação, não sei se contigo é assim também. Eu até gosto do vazio. Mas... agora eu esqueci o que eu tava falando. É porque fica um silêncio mortal, né? Sim, e daí sábado eu estudo mais ou menos até umas 4. Geralmente o que a gente teve no dia, e depois eu faço uma prática ou uma lista de alguma coisa que eu fiquei de fazer durante a semana e não deu. E no domingo eu não faço nada, porque daí parece que a semana não teve pausa nenhuma. E daí tu só se sente cada vez mais cansado e a única coisa que vem na tua cabeça é nunca acaba, nunca acaba. Tu tem que ter um dia pra não fazer nada assim. Porque a vida não é só vestibular. Se você está estudando para algo maior, você precisa lembrar que você também é gente. As meninas, né? Uma vez eu atendi uma menina que eu disse para ela, não é porque você está estudando que agora você precisa se descuidar e se vestir de qualquer jeito. Você pode ter um cuidado enquanto mulher, você pode... porque o pessoal vai de qualquer jeito, mas... E eu queria me cuidar um pouco, mas aí eu vou ficar muito diferente dos outros. Eu falei, claro, você não vai fazer maquiagem da festa todos os dias, né? Mas e por que não? Por que você não pode se cuidar? Por que você tem que agora... É muito forte ainda, eu vejo em vocês, essa questão de fazer o que o outro está fazendo, né? Muito. Tem que ser a cópia do outro. Por isso que se tu for do teu jeito vai dar errado. Ou vai ficar diferente na multidão. E vai ficar muito aparente se você fizer alguma coisa e se destacar. Mas é engraçado que quando as pessoas geralmente que são assim, de querer ser igual a todo mundo, vê uma pessoa que se destaca, acha legal, quer ser igual, mas não tem coragem de ser, né? Sim. Mas é aquilo que a gente já conversou, acho que lá no segundo. Acho que foi. Que é o mesmo que eu sei, vou levantar a mão. Não. Mas aí, se eu levantar a mão, todos os olhos vão se voltar para mim, né? Então eu fico no silêncio, fico com a minha resposta e também fico com a minha, não é nem... como é que é? Quando a pessoa não aparece, invisível. Fica invisível. Agora vocês que já viveram aí sós, enquanto vestibulantes, vocês têm alguma dica aí para quem está nesse momento se sentindo muito solitário? Além de me procurar? Pensar um conselho. Eu acho que tem que primeiro se ajudar, né? Porque não adianta nada tá lá na solidão e tal, e achando que vai surgir uma luz do nada e vai ajudar ela. Tem que querer sair dessa solidão, ou procurar se envolver com as pessoas, conversar com as pessoas e sair mais, sei lá, que nem disse, no cinema, comer alguma coisa fora, do que só ficar nesse cubículo estudando e isso te consome a tua alma. E a gente não é robô. A gente não foi programado, por mais que alguns professores queiram que a gente seja, né? Mas a gente não é robô, a gente é movido por energia e
por sentimento. Sim. A gente comentou antes também. Isso. E eu acho também que não é a solução sair correndo, procurando um amigo, tipo, sair correndo pra achar alguém pra ser teu amigo. Eu acho que tu tem que estar bem contigo mesmo. Tipo, por que não pode ir pra uma festa sozinho? É legal ir com alguém, mas por que não pode sozinho? Curtir a noite contigo mesmo assim. Você já fez isso, Otávio? E como é que é? Eu acho legal estar comigo, tipo, sozinho. Eu aprendi isso comigo quando eu estava aqui no ano passado, no começo. Aprendi a ficar sozinho, mas eu também aprendi a gostar de estar comigo mesmo. Tipo... Mas isso é mais normal para meninos que para meninas, né, Nicole? Você já imaginou você sair aí na balada sozinho? Não. É. Sempre tem que ter uma amiga junto. Para homem é mais fácil isso. Até porque tem outras questões também. Sim, Não sim. sair sozinha, né? Infelizmente. Mas eu, por exemplo, eu moro com a minha mãe, né? Lá em São José. E eu sou a primeira a acordar e a primeira a dormir lá em casa. Eu acordo 5h30 da manhã e eu vou dormir tipo 10 horas, 9h30. Então eu quase não vejo eles, meu irmão e a minha mãe. Minha mãe trabalha das 8 às 11 na farmacêutica e meu irmão estuda também, tipo, sai de tarde, então eu nem vejo eles. É muito raro eu conseguir ver eles durante a semana. Semana passada eu vi eles na sexta, porque eu cheguei mais tarde e ela conseguiu me ver quando eu tava escovando o dente pra ir deitar, minha mãe. Então, eu também me sinto um pouco sozinha quando eu chego em casa, né? Mas eu gosto de estar sozinha também, de chegar em casa e, por exemplo, não é por mal, né? Mas ter aquele silêncio, tipo, eu estudei bastante hoje, agora eu vou tomar meu banho, comer e eu vou dormir. Tipo, eu gosto de estar um pouco em silêncio também. Mas aí é diferente de quem, por exemplo, saiu de outra cidade, tá morando em outra, longe dos pais, e tá o tempo todo sozinho. Sim, porque o seu é por escolha, né? Por escolha. Por opção, e ele não. Também é por opção, mas ele não tem outra escolha. Né? Às vezes não pode nem ter um cachorro, um gato, nada. Mas se puder ter um cachorro ajuda muito, né? Depende, né, coitado do cachorro. Veja bem, vai curtir o dia inteiro, daí vai deixar ali sozinho. Daí o cachorro ia ficar depressivo, tadinho, porque ele ia ficar sozinho. Mas... Sabe que lá em Criciúma tem um cursinho que eles adotaram 2 gatos. Aí ele fica junto com o gato cursinho. também quietinho. Sim, daí ele anda pelos alunos, ele vai na biblioteca, ele vai nas salas. Que legal isso. E aí, porque essa questão da humanização é importante, não precisar ficar só naquela concentração pesada, né? Eles fazem dança, eles fazem várias atividades além só da questão do cursinho, né? Para que fique mais leve esse... Porque quando vocês acordam de manhã e vão para o cursinho, vocês pensam mais... Vocês sabem o que vão fazer lá, né? O professor dá aula, vocês ficarem sentados 4 horas lá. E depois prova inteiro. Com aquela pressão. Meu Deus, eu tenho que saber tudo isso, mas pô. É isso, né? Todo dia é a mesma coisa. A única coisa que muda é a matéria que o professor passa de manhã. Hoje eu acordei, pensei umas 3 vezes, será que eu falto? Será que eu vou? 5h30 o ônibus no sábado passa mais cedo, daí tinha que acordar mais cedo. Eu olhei lá fora, tava nublado, ai que droga, eu não quero ir. Aí eu vi assim as aulas, e eu gosto das aulas de sábado. Aí eu levantei, daí eu olhei assim no espelho e disse, não, só mais hoje, é o último dia da tua rotina, né? E daí eu vim pro cursinho, assisti as aulas, daí estudar mais um pouco à tarde e depois eu descanso, mas eu consegui lutar contra mim mesma, contra a preguiça. E qual foi a sensação, Nicole, quando você fez? Não é uma sensação gostosa quando a gente finaliza? Sim. E que você tem aquela sensação que você fez o que tinha que ser feito, não é bom? Porque quando tu não faz, tu fica, eu tenho que fazer isso.
ai, eu devia ter feito. E vira bola de neve. Daí vira bola de neve, Exatamente. sempre, depois eu faço. Tanto que se eu não tivesse ido hoje na aula, eu teria que assistir 6 aulas gravadas. Daí perdeu o tempo da minha tarde que eu podia estar fazendo prova, assistindo aula que eu não Que tu podia ter visto antes. podia né? ter visto antes. A Por isso pessoa que não foi na aula falando, veja só É. que interessante. A pessoa não vai na aula, tá mas palpite ainda. Me permite hoje. Fazia tempo que eu não via minha família também. Ah, é que você tava com a sua família É. aí, né? É verdade. Fazia tempo que eu não via eles. Aí hoje me dei o dia. Ainda bem que não foi semana passada, seu cabelo já cresceu. Mas não foi o foco das Não atenções. foi. Gente, fazendo um gancho ainda com o podcast da semana passada, né? Vocês já comentaram aí um pouco sobre a questão de ficar sozinho e tal. Quando a pessoa está sozinha e não consegue ficar bem consigo mesma, seria um indício de fragilidade emocional? Mas Que em que que você acha? sentido? No sentido de, estou sozinho, não consigo suportar meus próprios pensamentos negativos, preciso estar sempre com alguém para me apoiar. Eu diria que é hora dela procurar ajuda. Eu acho que é importante pensar nisso, porque tu tem que saber se tu depende. Tu tem que depender de ti, tu não tem que depender de estar com outra pessoa pra tu estar bem. Eu acho, óbvio que é muito melhor estar com alguém, né? Mas, digo, depender de outra pessoa pra tu ser feliz, eu acho complicado. Mas às vezes, Otávio, não é depender do outro para ser feliz, sabe? É depender de alguém que organize isso que está passando pela sua vida para que você tenha mais consciência dos fatos, do que está acontecendo. Porque quando chega num momento como esse, o copo já transbordou. Já não tem mais como eu criar consciência eu mesma dos meus movimentos e entrar em ação. Porque eu já não estou mais me suportando, né? E provavelmente eu não estou mais me suportando porque eu sei que eu estou fazendo uma sequência de coisas erradas. Como comer demais, estudar demais, estar muito ansiosa, estar insegura, chorar demais. Porque, veja bem, uma pessoa que faz atividades físicas, que está bem com a vida, que toma sol, que as coisas que acontecem tem bastante resiliência, não tem esse tipo de pensamento, né? Tá tudo bem. Ela sabe das dificuldades e ela sabe passar pelas dificuldades, né? Agora, uma pessoa que está assim já não consegue mais. E o problema é que muitas pessoas assim não buscam ajuda. Porque elas acham que não tem a solução, às vezes. Tem um canal, é até importante a gente falar agora, só um pouquinho te interrompendo, Nicole, chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, que ele é gratuito, né, que você pode fazer uma ligação, você pode procurar o número na internet, e ali existe sempre alguém, eu já fiz preparação para ser uma ouvinte, para que eu possa falar algo para você nesse momento, né? Porque vem a fragilidade do excesso de pensamentos que eu crio sobre mim. A gente já passa por trilhões de pensamentos o dia inteiro, né? E somos alimentados pelas coisas externas dos nossos pensamentos. Imagina quem está o tempo inteiro solitário. Eu estava falando com a minha mãe ontem também, bem sobre isso, de solidão, assim. Daí a gente fala, às vezes, é bom ter uma TV para se distrair, não sei o quê, mas dentro do jornal fica pior do que sem TV, porque daí tu começa a desacreditar na humanidade, começa a desacreditar na bondade das pessoas, e daí no fim tu se vê sozinho de qualquer jeito, né? Mas, Otávio, vamos sair do mundo das cavernas. Não. Você pode ver um jornal e dizer a vida não é só isso. Não, eu penso isso, só que eu digo que tem gente que pensa assim, né? Sim, é o senso comum, sabe? Uhum. É o senso comum. Então aí é que tá. Lembra que a gente falou da semana passada que nós somos resultado das 5 pessoas das quais a gente mais convive? É uma questão como essa que a gente tem que ver. Do que a gente está falando. E é natural, a grande maioria das pessoas vai falar de coisas ruins. E vai ver as coisas ruins, né? Ontem, por exemplo, eu estava vendo um pouquinho, a gente viu um filme, depois ontem era dia de Globo Repórter, fazia muito tempo que eu não via mais, né? E aí a gente foi ver, e ontem era sobre ciúmes.
eu vejo por trás das reportagens da dor que aquela pessoa está sentindo dentro da minha área, né? Mas o grande senso, a grande maioria das pessoas vai ver como, imagina, tem uma coisa dessa, né? Se viu? Ou vai dizer, meu Deus, olha que ponto chegou as pessoas, mas fica nisso. Então depende muito do olhar que a gente está tendo para a mesma coisa. Eu, agora em casa, a gente não vê quase TV, é muito raro, mas às vezes eu tenho vontade de dizer, vou sentar e ver o que? Eu nem sei, mas eu não vejo nada. O jornal daqui. E vejo. Não. A gente até assiste porque passa nos restaurantes, né? A TV fica ligada, mas senão não tem tempo pra estar olhando. Eu nem tenho TV em casa, né? Eu tenho, não assisto. Bem raro. Às vezes quando eu quero assistir, eu escuto, só deixo ligada. Fico fazendo minhas coisas, esquentando comida e arrumando as coisas no meu quarto, mas estou escutando, pelo menos. Mas sentar assim e ter tempo para ficar assistindo, eu não tenho tanto mais como antes, né? Se a gente trocar um pouquinho o assunto da vida solitária do vestibulando, vamos agora entrar um pouquinho na minha área e a gente trazer o outro lado. Qual é o outro lado de uma vida solitária? No caso do lado bom? Não. Qual é o outro lado? Parece que quando a gente fala de vida solitária do vestibulando, vem sempre muito, ela vem muito carregada de emoções negativas, né? E se a gente transformar essas emoções negativas em emoções positivas, que emoções positivas poderia ser isso? Eu acho, pelo menos pelo que eu passei, né, pra tentar melhorar minha vida, assim, quando eu tava bem sozinho no começo, tentava transformar isso em motivação pra superar. Tipo, mais uma barreira que eu vou passar, mais um obstáculo que eu vou conseguir superar e transformar em algo bom. Acho que tentar transformar esses desafios que a gente tem esses problemas em desafios, na verdade. Tentar amadurecer, evoluir e... Pensar que é só uma fase, né? Não é pra sempre aquilo. E uma hora tu vai conseguir passar e vai mudar, mas não é pra sempre. E quanto antes conseguir enfrentar, assim, enfrentar os problemas, mais rápido vai passar, né? Sim, e também assim, você pode cuidar também um pouco mais de você, pode ser um momento de você estar se cuidando, né? Se cuidando na questão de cuidar mais do seu cantinho, onde você mora, deixar ele mais agradável, mais confortável, de você ter esse tempo para você estudar, para você comer a hora que você quiser, né? De você poder organizar suas coisas, sabe que ninguém vai mexer, ninguém vai estar ali se metendo. Então tem as coisas ruins, mas também você pode transformar em coisas boas, né? E você saber que ali é um mundo que depende de você, mas não precisa ser ruim, pode ser bom, pode ser visto de uma forma boa. Você vê o seu limite de superação, o quanto você é forte, o quanto você pode ser maior do que você nem imaginava. A questão da independência também começa a criar a dependência. Sai um pouco aquele vínculo dos pais, né? Porque enquanto está na casa dos pais, quem vai dar a última palavra e o movimento são os pais, né? A hora que vai comer, o que vai fazer, como é que vai ser o domingo, como é que vai ser o sábado. Quando você está morando sozinho, quando você está vivendo essa vida solitária, você é responsável pelas suas ações, suas atitudes, né? Então você vê também o quanto você é adulto. Exatamente para fazer isso, para você ir se testando. Porque eu sempre penso, quando a gente fala disso, vocês estão se preparando para cuidar de outras vidas. Vocês estão se preparando para serem referências na vida de muita gente. Então, para eu ser referência na vida de outra pessoa, eu preciso também saber os meus limites, os meus medos, as minhas inseguranças, porque quando eu sei lidar com eles, quando eu estiver diante entre a vida e a morte de alguém, eu também vou saber como lidar com mais maturidade sobre isso, né?
Você não sei nem pra mim. Ontem, por exemplo, eu fui pra casa bem cedo. Depois do almoço, assim, umas 2 horas eu fui pra casa. Porque eu não tava com estímulo ontem no cursinho. Tava uma sessão cansada, assim, sabe? Aí eu estudei em casa hoje. Eu fui pra casa, eu cheguei em casa, aí eu troquei de roupa, coloquei uma roupa confortável, coloquei uma videoaula lá de um assunto que eu precisava aprender e estudei, tipo, normal, das 2 até 7 horas, como se fosse no cursinho. Que nem a gente comentou antes que é bom quando tu tá cansado daquele ambiente trocar. Tem a biblioteca pública, tem a tua casa, tem o cursinho, tem outras salas do cursinho que tu pode ficar mudando. Tem a própria UFSC, tu pode estudar na biblioteca da UFSC. Acredito eu que sejam todas as federais assim, né? Abertas. E isso motiva tu buscar a ser autossuficiente, assim, de pensar, botar a culpa, por exemplo, o cursinho tá muito ruim hoje, eu vou pra casa dormir. Podia ter pensado dessa forma. Tô muito cansada, é sexta-feira, eu vou me permitir dormir a tarde inteira. E também é muito difícil pra muita gente, eu sei que é, porque tem gente que fala, eu não consigo estudar em casa, eu chego em casa e eu não saio do celular. Eu chego em casa e eu durmo. E mesmo se prometendo, hoje eu vou chegar em casa e vou estudar muito. Aí chego em casa e não é nada do que tu se prometeu, né? É muito difícil para muitas pessoas do cursinho estudar sozinha em casa. É porque exige uma autodisciplina muito grande, né? Tem um conforto também da casa. Sim, aí a cama chama. Eu via muito, eu ouço muito meus vestibulantes falar, Cris, mas a cama chama, a geladeira chama, quando eu vejo eu tô comendo, aí o sofá me chama também. É muita gente conversando. Então, mas você tem que dizer não. Peraí, eu vou fazer, não precisa ser rígido, né? Mas eu posso colocar uma roupa confortável, posso pegar um café, posso pegar uma comida gostosa e posso sentar na frente do sofá e ver uma videoaula. Eu vou estar estudando, não precisa ser aquela coisa, não, tem que sentar ali e ficar a tarde inteira. Eu posso sentar no sofá, fazer uma pipoca, ver uma videoaula, de uma videoaula pulo para um outro vídeo, ou se alguém falando sobre aquela matéria que eu não sei, vou ver atualidades, vou anotando ali as coisas que eu achei mais importantes para escrever na minha redação. Também é uma forma de estudar. Não precisa, é porque às vezes as pessoas não estão. Ou é 8 ou é 80. Ou eu chego e só passo pela sala e vou para o meu quarto e me tranco lá e estudo, ou eu não estou estudando, mas não. Se eu te perguntar hoje as coisas que você viu naquela aula de ontem, você vai saber. Vamos fazer uma prova agora, oral? Que foi leve, foi tranquilo, mas não precisa ser radical. É porque existe uma autodisciplina errada dos cursinhos, né? Que tem que ser tudo muito rígido. Porque a grande maioria tem que ser rígida, porque senão não faz. Mas você pode pegar aí um meio termo daquilo que você vai se adaptar melhor naquilo que você tem que fazer. Que é o correto. É você se conhecer, né? Conhecer os seus limites. Parece até que existem 2 pessoas vivendo num corpo só, né? Tu fala, escuta aqui, a gente vai chegar em casa, a gente vai estudar. Ela fala, olha a minha cama, vai descansar um pouquinho, né? E eu chego em casa, quando eu vou estudar em casa, a primeira coisa que eu faço é encher a minha cama cheia de coisas, assim, pra eu ter preguiça de tirar, pra poder deitar. Então eu deixo vários livros, assim, a mochila e coisa pra não deitar mesmo. E minha mesa fica do lado da cama, então fica até mais prático de eu pegar alguma coisa ali e botar em cima da mesinha. É uma estratégia que eu tenho pra sacanear aquela outra pessoa negativa. É os 2 lobos que a gente tem, né? O lobo mau e o lobo bonzinho. Aí você, o que mais vai crescer é aquilo que você mais alimenta. Então, é uma boa estratégia, Nicole. Tipo assim, tira o guarda-roupa, coloca em cima da cama, depois tem preguiça de colocar tudo de novo. Mas é interessante fazer isso, sim.
E eu também no meu quarto, eu tava pra tirar a pó da minha mesinha fazia um tempo já. E daí eu ficava, hoje não deu tempo, tenho que dormir. Hoje não deu tempo, tenho que dormir. Aí ontem eu cheguei e daí como eu tinha que estudar, né? E eu não ia largar meus livros tudo em cima da poeira, daí eu fui lá, como eu já limpei a mesinha, eu já limpei todos os outros móveis ali dentro do meu quarto, já passei ali na sala, também pra dar um ânimo. Já fez uma faxina? Não, só tirei pó mesmo. Mas quando tu limpa, por mais que seja chato, né? Mas que nem tu falou, dá um ânimo assim, agora tá tudo limpinho, agora eu posso sentar e estudar, fazer minhas coisas. E foi a primeira coisa que eu fiz. Tirei o pó, coloquei minha roupa, peguei, mandei até foto pra ele, um açaí, comi e estudei. E foi bem bom estar ali no meu cantinho. E são atos tão pequenos, né? Mas de uma tamanha intensidade, de uma tamanha assim, tamanho movimento que faz você olhar a sua vida de vestibulando de uma outra maneira. Que é básico. Você não teve que desprender de dinheiro, de tempo, né? De pensar muito de outras pessoas. Foi só você e o seu momento. Perfeito. Vamos adotar isso mais, Otávio? Vamos. Eu não costumo ir pra casa pra estudar. Não, mas também você faz a faxina e você estuda. Não, faxina eu faço tudo. Mas é que dá pra dizer, eu não gosto de estar em casa, porque não é que eu não consigo, mas eu não gosto. Tá, e depois que vocês formarem em medicina, vocês vão estudar onde? É uma vida que exige muito estudo? Depois eu não esqueço. Você vai terceirizar sempre? Vou. Não, mentira, mas é que agora, assim, eu acho mais atraente pro estudo estar no cursinho do que estar em casa. Mas consigo estudar em casa do mesmo jeito, assim, mas eu prefiro lá, acho mais confortável pro estudo. É o clima, né? O clima, bem isso. E também Puxa, assim. não tem muita coisa, porque é um cubículo, assim, onde ele mora. Então, Tem uma kitnet. uma kitnet. Então, a única coisa que ele tem para estudar é a mesa de janta ali, e ela não é já tão confortável. Então, isso pode, não sei, atrapalhar, tipo, Desestimula daí. essa coisa desconfortável aqui, não consigo me concentrar. Então, no caso dele, é mais viável ele estar lá, que tem a cadeira estufadinha, tem mais perto as coisas. Mas, por exemplo, tu falou ali da faculdade, depende também onde for passar, e provavelmente se for morar sozinho, né, tipo, se não dividir apartamento com ninguém, tu vai, pelo tempo que tu vai ficar estudando naquela faculdade, tu vai proporcionar uma coisa mais confortável dentro da tua casa, porque tu sabe que tu vai precisar, né. Por exemplo, eu vou precisar, por exemplo, de um computador para estudar, porque eu não tenho, mas se eu passar eu vou precisar para poder ter essa ferramenta. É um exemplo de conforto do estudo. Daí assim, estou em casa, vou ver aula gravada, também não tenho computador, nem TV assim, daí tem que ver no celular. Aí no celular já tem WhatsApp, já tem lista, daí já me distrai também. Dá a notificação, tu já visualiza e daqui a pouco já Tu vê, tá tendo coisa outra coisa. Daí ali no cursinho tu tem as aulas gravadas ali, né? Daí não tem WhatsApp, computador, não tem. Tem internet, né? Como isso, ele tem uma força tão grande, né? Como consegue entrar lá no subconsciente de vocês e ser mais forte que a sua vontade de não ver, né? E 99% das vezes é algo que, se você nunca visse na sua vida, não faria nenhuma diferença. Sempre é besteira, assim, só perder de tempo. Geralmente nada que acrescenta, assim. Só vídeo engraçado, ou de algum bichinho, ou que tu acha bonitinho, daí daqui a pouco tá olhando a página, daí clica em outra página, e outra página, e daqui a pouco tu passou 2, 3 horas do teu tempo. Sim. Vendo coisa desnecessária. Só se voltando pra isso, né? Meninos, como é que foi o nosso quarto podcast dessa? Foi legal. Gostaram? Acho que é importante falar disso também, da solidão.
Porque muita gente é solitário, mas não assume também, né? Tem vergonha de falar. Essa é uma questão que acho que podia ser conversada também, a questão de quem está no meio da multidão, mas ainda assim se sente sozinho. Que eu acho que acontece muito, né? E como lidar com esse tipo de situação? O que vocês acham, galera? Eu acho Como que você lida quando você está só no meio da multidão? não a aceitação, mas o entendimento, assim, de tu estar sozinho, que nem falando de tu estar bem contigo mesmo. Acho que aceitar isso é o primeiro passo. Tu aceitar, assim, não que tu vai ficar sozinho pro resto da vida, mas que tu pode ficar sozinho, que não vai fazer mal. Que tu pode assumir tudo assim, não, moro sozinho, fico sozinho o dia inteiro, estudo, não sei o quê. E daí tentar chegar ao lado bom da coisa, mas primeiro assumir, assim, né? Tipo, não assumir, outra palavra, mas não estou conseguindo lembrar. A gente comentou até no outro vídeo das pessoas que tentam ser pessoas que não são, Isso. né? Então elas, talvez por elas estarem no meio da multidão, no meio de tentar se entrosar com outras pessoas, acaba mascarando aquela pessoa sozinha que ela é, aquela pessoa talvez até depressiva que ela é, e não gosta de estar conversando sobre isso, mostrando a fragilidade dela para outra pessoa, porque ela pode achar que a outra pessoa vai dizer, isso aí não é nada, ou não dá bola para ela, e ela acaba só se privando, assim, se fechando, se enterrando mais. Ela prefere fingir que tá tudo bem, mas quando tá sozinha, tipo, ninguém quer, sei lá, deve pensar, ninguém quer que eu seja, como é que eu posso explicar? Ninguém quer me ajudar, talvez, ou acha que é bobeira, que nem tu falou. Então, eu também não posso opinar muito. Isso é muito relativo de estar só na multidão, né? Existem pessoas que são muito tímidas, que têm uma grande dificuldade de se relacionar, de interagir com as outras pessoas. Isso é um problema, né? Que isso tem que ser levado em conta. Normalmente quem é um filho que a mãe sempre foi muito protegido, que a mãe sempre fez tudo, que o pai sempre fez tudo, existe aí uma possibilidade de essa ser uma pessoa que está se sentindo sozinha na solidão. Sozinha na multidão, né? Outro ponto extremamente importante é que a geração de vocês é uma geração que é muito superficial. Você está muito, você e o seu celular, o tempo inteirinho. Então, você interage com as pessoas ali, você vê o mundo, o estereótipo de vida maravilhosa das outras pessoas, do corpo maravilhoso das outras pessoas, e vocês ainda estão muito no momento de reflexo, né, entre eu e o mundo externo que eu estou vendo. Então também pode trazer aí um problema de estar só na solidão, porque como eu me acho que eu não me encaixo naquele mundo perfeito que está aparecendo ali, normalmente nas redes sociais, então eu me encolho, porque eu não tem como eu estar dentro daquele mundo, né? Então eu me recolho. Outro ponto positivo também, que é importante a gente pensar, que como é muito dentro dos celulares, é muito dentro das redes sociais, às vezes você vai se abrir com alguém e a pessoa não tem a sensibilidade de entender pelo momento que você está passando. Porque as pessoas às vezes estão tão preocupadas com o seu próprio umbigo, com as suas próprias coisas, que não sabem lidar muitas vezes com o momento da pessoa, com aquilo que ela está sentindo. Então, diante disso, isso só reforça para que a pessoa viva sozinha na multidão. E quantas pessoas a gente vê que, por exemplo, em festa, vocês mesmo podem dizer mais do que eu, que está todo mundo no celular. A relação de olho no olho, de conversa, como é que você tá? Eu não tô bem, juro, o que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? Mas agora eu não posso dar licença porque agora eu tenho que fazer uma redação. Tu vê, né, que coisa. Ou nem tá ouvindo direito, a pessoa tá te falando e você tá aqui no celular, né, e não tá prestando atenção naquele grito.
desesperado de ajuda que alguém está te pedindo, porque você está muito preocupado com aquilo que você está fazendo. Então são N questões que acontecem nessa questão de estar só na multidão. Ou às vezes também são pessoas que querem que as pessoas venham até elas, né? Porque sempre foi acostumada a tudo vir até ela, e como é que agora as pessoas não vêm até mim? Como é que agora eu não sou o centro das atenções? Porque eu tenho que dividir o centro das atenções com outras pessoas. Então isso também é uma coisa que pode vir a acontecer. Respondida a sua pergunta? Com sucesso. Então eu sugiro quem estiver passando por esse momento que busque, de novo tenha a humildade de pensar, será que não é hora de eu estou feliz assim? Não, eu não sou feliz assim, não. Eu não sou a versão da pessoa que eu gostaria de ser. Então, para que eu seja essa versão, se eu não consigo sozinho, por que não procurar ajuda? Ser humilde, procurar ajuda de um profissional responsável, qualificado, consciente do que está fazendo, e que você consiga, sim, se libertar disso e ter não seja mais um. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Não tem problema nenhum. Porque na real não é a única que passa, né? Exatamente. E isso se reflete no quê? Numa prova, num vestibular que você não passa, na questão de interação, de relacionamento, às vezes amoroso, que você não consegue ter, de uma amizade que você não consegue fazer, de uma relação com pai e mãe que você não consegue ter. É que eu acho que as pessoas veem pedir de ajuda como uma humilhação. Exatamente. A pessoa acha que eu vou pedir ajuda pra ela, vai parecer que eu tô de joelho implorando pra ela me ajudar. Ou eu sou menos ainda do que eu sou, ou eu pedir ajuda. Eu não consigo me virar sozinho, então sou incapaz de qualquer coisa. E não precisa ser assim, né? Porque não é assim, né? Não, imagina, não é mesmo. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês de novo, adoro nossas conversas, nossos bate-papos, sempre. Eu sempre aprendo muito com vocês, muito mesmo. A gente também, né? Então, era esse nosso quarto podcast. Vamos agora para o quinto, né? Semana que vem. E a gente vê aí qual vai ser o novo assunto. Vocês também podem deixar nos comentários os assuntos que vocês quiserem, que acharem relevantes, que esteja passando, né, pela vida de vocês nesse momento. Nós vamos estar aqui. A Nicole, dúvidas, a Nicole pode tirar as dúvidas de vocês sem problema nenhum. Eu sou uma mera figurante aqui, só ajudando eles. Lembrando da nossa semana, dá o seu nome na lista dos aprovados, vai lá, se inscreve, coloca seu e-mail. E outra coisa também é participar do nosso grupo do Telegram, que o Otávio e a Nicole estão se preparando emocionalmente para participar, que até agora participaram. Onde eu sempre estou dando dicas e ouvindo também sugestões de vocês. E só os VIPs participam. Tem conteúdos que eu coloco lá que eu não coloco mais em lugar nenhum. É só lá mesmo. Só para quem tá lá. Quem não tá, perde. Fazer o quê?